O Legendário, se for uma modinha, eu queria que essa modinha se estendesse muito, porque mudou minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. E quando foi no terceiro dia, veio uma coisa me perturbando na cabeça. Eu tenho que convidar 3 pessoas de Teotônio para ir, para subir esse Legendário comigo. Teotônio foi de onde você veio, né? Então assim, são pessoas que eu gosto, não quero abandonar, mas se eles não entrar no mundo que eu quero viver, eu vou perder as amizades dele. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Do Nada Podcast. Do nada, mais do nada, com muito conteúdo. E como todos sabem, do nada, Deus fez tudo. E hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial. Um convidado que tem uma história aí que vai conseguir coincidir com muita gente. O nome dele é Albert. Seja bem-vindo, Albert, ao podcast Do Nada. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos aí pelo convite. Espero que ao longo da nossa conversa aí seja bem produtiva. Vamos fazer com que as perguntas sejam respondidas da melhor forma e vamos bolando para frente aí, ver o que é que dá. Isso aí, muito bom. Como todo mundo sabe, podcast nada mais é do que um papo descontraído. E antes que eu esqueça, Albert é empresário aqui da região, esposo da Lívia. Isso. E pai do... Elbert e da Helena. Elbert e da Helena. O homem é bom, o homem é bom. Você vê que o homem faz o que é bom. E todos, como vocês podem perceber, Albert ele tá vestido de legendários. E legendários hoje em dia, a gente recebe muitas críticas do legendário. Inclusive eu sou legendário também. E por que eu trouxe o Albert aqui para a gente poder estar batendo esse papo? Albert, ele é o pivô, no sentido bom, de uma grande mudança, de um grande mover que vem acontecendo tanto em Arapiraca, que tem mais de 200 mil habitantes, como em uma outra cidade do qual ele é natural, não é isso? Isso. Que é Teotônio Vilela. E através da vida desse cara, ele vem fazendo um grande movimento. Pessoas vêm se tornando legendárias, pessoas vêm se convertendo, famílias vêm sendo restauradas. E eu queria ouvir um pouquinho, Albert, da tua história, porque, pelo que eu sei, o Albert não era esse cara, não. Não, realmente, Erlan, não era não. Cara, então, eu vou contar um pouquinho de cada coisa. Dos legendários eu posso falar da minha transformação e do que eu senti naquele momento. Nem tudo eu posso falar porque eu não tenho a liberdade de falar, mas eu posso falar do que passou, do meu sentimento que foi lá e do que fez eu mudar. Então, assim, eu passei um tempo perturbado na minha vida. Na verdade, eu tive uma dificuldade muito grande com a prostituição em si, com a vida vazia, não tive uma base familiar muito forte, não reclamo disso, a verdade a gente tem tudo que merece, eu não quero botar a culpa na minha família, cada um naquele momento estava seguindo um caminho. Isso. Gosto muito do meu pai, gosto muito da minha mãe, da minha avó, que eu chamo de mãe, e da minha tia, que foi uma mãe, tanto a Marluce quanto a Marineide. Então, assim, tem um irmão também mais velho, tem uma irmã mais nova, tem um irmão mais... Tem outra irmã de 28, se não me engano, é 29, eu gosto muito dela, a Yara. Tem uma irmã aqui também de 9 anos, a Yasmin, e o Adailtinho, que tem acho que 15. Você é o mais velho dos irmãos? Não, eu era do meio, eu sou o segundo. Tem o Adriel, que ele vai para 40, tem 38, faz 40 agora, mês que vem. Então, Erlan, eu passei muitos processos da minha vida e achei que ao longo do tempo, quando, graças a Deus, Deus foi me abençoando e eu não percebi a importância da bênção que eu estava recebendo, e comecei a fazer algumas coisas erradas ao longo do tempo. Me envolver com pessoas que não era
correto se envolver. Graças a Deus nunca fui de beber, nem de fumar, nem de usar drogas, mas tinha esse vício na prostituição, que nada mais é de conhecer uma menina hoje, conhecer outra amanhã, tive várias namoradas, mas nunca quis responsabilidade com nenhuma delas. Passou um momento da minha vida que eu senti, não, agora eu vou parar, vou dar valor à família, vou ser um homem mais correto. Só que se você não mudar a direção da sua vida, não se afastar de certas pessoas, você não muda. Não tem como mudar, porque eu costumo dizer que quem está ao seu redor é o que lhe conduz para as coisas que não é boa, ou boas momentâneas, mas ao longo do tempo ela não é boa. Então, assim, agora pulando para o lado dos legendários, quando conheci Renilton, que por sinal é um cara espetacular, seria um cara bom para você trazer, não sei se ele já veio aqui. Gosto de coração daquele cara, eu costumo dizer que Deus colocou um anjinho aqui na terra e esse anjinho foi ele. Foi. Aí então ele me convidou. E ele veio voando, né? Veio voando, literalmente voando. Veio voando. Pra quem não sabe, Renilton é piloto de aeronave. É isso aí. Então, cara, aí ele me convidou, o Diego me convidou na casa dele para saber um pouquinho do movimento, enfim. Eu fui lá conhecer. Até então, me perguntou se eu podia ir. Eu disse, rapaz, é uma viagem. Como eu estava num mundo assim, muito perturbado, achando que o dinheiro compraria tudo, resolve tudo, então eu fui para Anápolis para conhecer e lá fui aberto a sair mais de casa do que de conhecer o movimento. Tanto é que eu nem ouvi nada do Legendário, só fui. Chegando lá, na noite anterior, eu ainda estava muito perturbado e assim, pensando várias besteiras e disse, olha, quando eu chegar, talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo e assim, não mentir para você. Eu ainda estava com contato com algumas pessoas essas que me levavam para o lugar errado e daí por diante eu cheguei na quinta-feira, no dia de check-in. No dia do check-in. Aí chegando lá eu conheci um rapaz chamado Vinícius. Gente boa, eu gosto dele de verdade. Conheci lá. E lá o Vinícius disse pra mim, cara, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu é de Alagoas, veio tão longe. Disse, cara, até eu tô me perguntando. É uma aventura, eu gosto muito de aventura. Vim fazer essa aventura. 3 dias sem telefone, eu já tô exausto de telefone. Eu quero entender como é que funciona. E eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. E aí, chegou naquele momento, ele disse, olha... Aí eu perguntei, por que você veio? Ele disse, olha, eu vim através de um cunhado meu que conheceu o movimento e disse que aqui chora muito. E é transformador. Eu disse, rapaz, é porque as pessoas às vezes estão muito emotiva ali naquele momento e acha que isso aqui vai ser coisa que vai mudar o mundo. Ele disse, vamos fazer uma aposta nós dois? Eu digo, eu nem te conheço. Ele disse, não, a gente vai andar pertinho do outro. Eu disse, vamos. Ele disse, olha como é as coisas, viu? Ele disse, você vai pagar o almoço se você não chorar. Eu digo, oxe, quem paga é eu. E se tu chorar? Ele disse, eu pago. Ele disse, tá fechado. E eu ganhei o almoço. Agora eu vou escolher o local que eu vou comer. Ele disse, não, tá fechado. Eu digo, oxe, pegou na mão, vamos embora. Vamos embora. Naquele momento ali, no primeiro dia, e assim, ele andou comigo mesmo. Falou no início, você sabe que tem um procedimento, e nesse procedimento a gente andou junto. Ficou pertinho do outro ali. E assim, eu não tinha muita proximidade com ele, e ele também não comigo, ele é um cara muito calado, fechado, e a gente foi andando. Chegou num momento ali, no segundo dia, no primeiro dia, para mim, estava tudo normal. Um acampamento normal, comendo bem, de tudo que tinha direito, enfim. Quando foi no segundo dia pela manhã, chega um cara que ele tem uma deficiência. Ele não anda direito, ele teve alguns derrames, enfim, ele tem uma deficiência para andar na mente e para falar. Cara. Eu esqueci até o nome dele, cara. Eu até sigo ele. Aí esse cara chegou para mim em um momento oportuno lá. Ele disse,
você lembra quando você tinha 13 anos de idade que aconteceu isso, isso e isso? Falei, cara, lembro. Você lembra que em 2016 aconteceu assim, assim, assim? Eu digo, pai, lembro. E você é de onde? Ele só me escute. Eu disse, tá certo. Ele disse, olha, você lembra que em 2023 aconteceu isso com você? Eu disse, lembro, mas como é que você sabe de tudo isso? Ele disse, cara, tem coisas que a gente tem que deixar para trás. E ele tocou numa feridazinha que me machucava muito. Então, ele deu o recado dele, deu as costas e foi embora. E eu fiquei olhando para ele andar daquele jeito lá, meio... Resumindo, dali por diante eu comecei a chorar. O agir de Deus foi tremendo, bicho. Rapaz, eu andei exatamente 2 quilômetros. E eu queria parar de chorar porque o Vinícius estava aqui perto de mim. Vinícius, você tá bem? E eu bem, baixando a cabeça aqui chorando. Ele disse, eu tô vendo que você tá chorando. Eu disse, cara, mas eu tô bem. Vai andando. Eu já estava envergonhado. Não por pagar o almoço, que eu tinha que pagar, é claro, que eu perdi a aposta, mas por questão de não conseguir parar de chorar. E quando chegou em outro momento lá na frente, que parou novamente, um rapaz me perguntou, tem gente aqui que está passando isso, quer falar alguma coisa? E eu calado, baixei a cabeça, sentei, comecei ali caladinho, e eu não me aguentava. Aí foi que uma pessoa me chamou, falou algumas coisas, disse que aqui a gente deixa algumas coisas, me mostrou uma casa e foi falando algumas coisas. Resumindo, ali eu entendi o que é certo e o que é errado. E ali, bicho, é complicado. É muitas coisas que a gente não pode falar. Mas a felicidade, ela está na ausência, não está na ausência dos conflitos, mas ela está na forma que você resolve os problemas. Você consegue administrar ali, né? Exatamente. Uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Caraca, meu irmão. Entendeu? Então... Não. Como é? Não, repete aí, não. Eu vou falar, eu já fiquei nervoso com esse cara. Não, deixa eu pegar uma filhinha aqui para mostrar um negócio para você. A felicidade não é a ausência do conflito, mas sim a habilidade de lidar com eles. Uma pessoa feliz, ela não tem o melhor do dia, ela torna o dia melhor. Caraca. É mais ou menos assim, que eu vou copiando e vou soltando. Mas ali, naquele momento, eu aprendi que não existe o dia ruim. A gente vai ter muitos conflitos durante o dia, mas a gente tem que saber resolver esses conflitos. A gente aprende que se a gente baixar a cabeça é pior. Então, eu sempre tratei o dia, todos os dias, de uma forma muito leve. Os problemas, ela vêm, eles chegam, mas quando chegam eu trato na alegria. Eu sou espontâneo, eu brinco, eu arrumo uma forma de sair. Quando o momento está muito tenso ali, eu vejo alguma coisa para descontrair. Então, depois daquele dia do legendário, que é aquele momento que eu vivenciei, eu aprendi que a gente precisa ser um homem posicionado. A gente precisa respeitar a família, a gente precisa entender como se colocar diante de algumas coisas e de maneira alguma a gente pode achar que o dinheiro é o rei de tudo, que ele compra tudo. Então, cara, o legendário, se for uma modinha, eu queria que essa modinha se estendesse muito, porque mudou minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. E quando foi no terceiro dia, veio uma coisa me perturbando na cabeça. Eu tenho que convidar 3 pessoas de Teotônio para ir, para subir esse legendário comigo. E Teotônio foi de onde você veio, né? Então assim, são pessoas que eu gosto, não quero abandonar, mas se eles não entrar no mundo que eu quero viver, eu vou perder as amizades dele. Porque são amizades que eu levo para a vida, são pessoas que já passou um processo junto comigo. E o Danilo, veio na cabeça o nome dele, veio na cabeça o nome do Tiago, que é conhecido como TL lá,
Tiago Leandro, e veio na cabeça o Talvanes. Talvanes é um amigo meu de infância também. Só que assim, até então eu consegui levar o Danilo. Tentei marcar uma reunião com o Danilo e o Tiago e o Talvanes, só que eu não consegui. Consegui com o Danilo e o Tiago. E naquele momento eu levei o pastor Alex, e aí o pastor conversando com os meninos lá, porque andorinha santo de casa não faz milagre, né? Milagre. Então, assim, eu precisava que eles entendessem por que eu queria que eles estivessem ali. E a gente saiu arrodeando de algumas formas, e eles se esquivando. Sei que o Danilo conseguimos levar ele. Quando a gente levou o Danilo ligou para o Tiago, que é lá de Minas, que é amigo também de infância. E aí ele subiu no Pioneiro aqui, que a gente subiu junto. E Danilo, para quem não sabe, Danilo também era da prostituição. Sim. O cara era totalmente ao contrário de tudo aquilo, os conceitos da família, né? Isso. Só que o engraçado é que o Danilo resistiu um pouquinho e no final ele conseguiu ir. E quando o Danilo subiu, eu estava ali emotivo, louco para ver como seria o andar dele. Eu queria que tudo acontecesse da melhor forma. E Deus trabalha muito naquele local ali para fazer o melhor. Isso. No melhor momento. Então, assim, ele foi tocado num momento muito bom, no segundo dia à noite. Para você ver que tem uma diferença. Tem gente que é tocado no primeiro dia, no segundo dia, durante o dia, durante a noite. O meu foi durante o dia, do Danilo foi durante a noite. O meu foi durante o dia também. Foi? No D1, no D2? No D2. No D2. Então, assim, cara, quando o Danilo desceu, o Tiago, o TL, perguntando como foi, não sei o quê. E assim, é notório que a mudança, ela é muito espontânea, é muito rápido. E as pessoas não entendem, as pessoas não conseguem entender que você precisa mudar. Aí já começa a dizer, agora é santo, agora é crente, e já começa a criticar. Quer ser o direitão agora, né? É muito fácil criticar. Então, assim, Danilo mudou muito, graças a Deus. A esposa dele está muito feliz, ela também lutou muito, ela me pediu muito uma força. Então, graças a Deus ele conseguiu ir. Depois eu mostrei as mensagens a ele, que a esposa dele estava lutando também para que ele subisse. Interessante que outro podcast que eu fui, o Danilo disse que estava sem condições de pagar a inscrição. E a esposa dele que pagou, eu não sabia, fiquei sabendo um dia desse. E ela que pagou para ele. Então, assim, para você ver que Danilo não é um cara que tem as condições ruins. Só que o momento ali, ele precisava que alguém desse uma força para ele, né? Mas, enfim, o Tiago ficou muito ansioso para saber, resistiu muito e acabou indo. E mesmo ali naquela caminhada, ele não foi tocado. Eu não sei que momento ele foi tocado, mas depois que o Tiago chegou, assim, é notório que muda 100%, não tem como ser o mesmo, né? E pelo que eu conheço, tanto o Tiago como o Danilo, são dois caras que eu vejo hoje que dá o sangue e o espírito ali para que outras pessoas sejam tocadas. Você vê quando os caras estão participando do movimento, os caras estão sempre preocupados ali em querer tá ajudando, fazer com que as pessoas sejam transformadas. E quando você olha para a vida lá atrás desses caras, de Danilo, de Tiago, irmão, não tem nada a ver com o que eles estão vivendo hoje. Totalmente ao contrário. E você vê como é o agir de Deus, né? O agir de Deus, ele usa os loucos para confundir os sábios. Exato. E olha a forma que ele usou o Albert, né? O Albert, quando ele foi para a primeira vez para participar, ele foi sem conhecer verdadeiramente como funcionava o movimento. Ele foi, eu vou viajar aqui para me poder só sair de casa, esparecer e curtir lá também, aproveitar o momento lá e curtir. Entendeu? E quando iniciou o movimento, você foi destruído, na verdade. Eu acho que você, ali naquele momento, o Albert,
ele foi morto e nasceu um novo Albert. Porque você vê que Deus usou uma pessoa que nem te conhecia, que não é daqui, que você não sabe nem de onde era essa pessoa, para poder falar coisas que somente você sabia. Aí eu acho interessante isso aí, porque eu já fui pronto da minha cabeça no meu psicológico. Esse carinha que vem falar comigo aqui, dizer algumas coisas, porque as pessoas comentou lá na hora. Ah, vai acontecer assim, 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 porque sempre tem alguém que acha que sabe de alguma coisa. Ah, vai acontecer assim, assim, eles não vão comer, vão passar fome, vão fazer isso, não vão dormir. E, cara, é completamente diferente do que o pessoal diz. Aquelas pessoas que vão ali querendo saber o que vai acontecer é que quebra a cara. E eu fui um deles, que eu fui aquilo na cabeça. Esse cara vinha me dar um conselho aqui, eu não vou acreditar. Nem aquele negócio, aquele PNL na minha cabeça ali, não vai funcionar comigo. Foi com o coração fechado, né? Não, fui. E outra, Deus sabe como agir. Se o cara lá não me pega na minha dificuldade, se ele não fala o que eu queria ouvir, irmão, ele não ia conseguir nunca. Não ia conseguir tocar nunca em mim, de jeito nenhum. Mas assim, Deus é perfeito, ele toca na gente, na ferida, ele sabe chegar, ele sabe falar, ele sabe usar as pessoas no momento certo, né? Exatamente, exatamente. E o que eu acho, infelizmente, triste, Albert, é ver o tanto de pessoas que ainda critica esse movimento, né? Eu acho bacana essas pessoas que criticam. Eu adoraria que todo mundo que criticasse tivesse só uma curiosidadezinha de ir. Não, exatamente. Se criticasse e fosse pelo menos conhecer, não, vou criticar aqui, vou provar para você que realmente é tudo isso que eu digo. Eu tenho certeza que a sua grande maioria, ou se não todos, iriam ser quebrados ali. Cara, interessante, você tocou nesse assunto, eu lembrei. Eu fui servir lá na Chapada, um top que teve lá, e um cara que ele era das Forças Especiais. E esse cara disse, olha, eu sou acostumado aí a viver dentro do mato e esse negócio aí que estão pedindo para vir, minha noiva pediu para me vir fazer isso aqui e ela me insistiu muito, eu tô nas minhas férias e eu vim. É tranquilo. E ele disse lá, deixou bem nítido, falando em alto, em voz, num tom alto, dizendo que nem se preocupe, que isso aí ele faz de cueca e com a garrafa de água de 500 ml, uma garrafa dessa. E até então, tudo certo. Se você achar que consegue, tudo bem. Só que assim, tem até um depoimento dele, que ele foi tocado de um jeito, que foi bonito. Bonito, bonito de verdade. Bonito, e ele deu um depoimento fantástico. Ele falou que assim que o cartório abrir, na segunda-feira, eu vou passar a mulher pro meu nome. Eu achei bacana, assim, tudo que Deus... foi o agir de Deus ali com ele, foi bacana. E você vê, né, o que Deus faz, né? Deus organiza primeiro a sua casa, faz com que você organize ali primeiro a sua casa, para depois você tentar organizar aqueles que estão ali próximo a você. E uma coisa muito interessante que você falou, o quão é importante os ambientes e as pessoas com que você anda. E você, para não perder os seus amigos, você insistiu, preparou tudo ali para que eles fizessem parte também e tivessem a oportunidade de conhecer e mudar. Para que você não perdesse os seus amigos. E eu conversei ontem isso, numa reunião que nós fazemos toda semana com alguns casais e amigos, um estudo bíblico. E o que eu comentei lá foi o seguinte, o quanto é importante, imagina a responsabilidade que nós temos, principalmente nós homens que temos essa responsabilidade, de a gente levar Cristo para dentro da nossa casa, Sim. de a gente levar o nome dele para nossa casa, de a gente conseguir salvar a nossa esposa, os nossos filhos e os nossos pais, os nossos familiares que estão ali ao nosso redor. Quando chegar no momento, quando todos forem se encontrar com Cristo, o grande julgamento lá, tá todo mundo lá. E você vê, poxa, não deixei ninguém para trás. Tá todo mundo aqui comigo. É sobre isso aí. E isso deve ser fantástico. Então,
A gente tem que continuar sempre nessa caminhada, como você falou, o Legendários ele não é algo que é de igreja, como muita gente acha. Porque a gente sabe que Legendários participa católicos, cristãos, espíritas, havia pessoas ateus, a pessoa até do banda lá já também. E há uma grande movimentação. Mas, Albert, me conta aí, meu irmão. Você comentou em um momento, numa conversa que tivemos, que você foi um cara que saiu muito cedo da sua casa. Você saiu muito cedo. Quando eu digo cedo, você saiu menino praticamente, não é isso? Da sua casa para você poder ganhar a sua vida aí. E você mencionou alguns traumas que você tem. Né? Alguns traumas que você tem, como por exemplo, você nunca comemorou Natal, não comemorou aniversário, Ano Novo e por aí vai. Cara, deixa eu te explicar. Eu não vou contar do início porque para mim é ruim. Aí é coisa ruim, a gente esquece. Passou e assim, eu vivo de alegria. Muito eu não bom. tenho para que mais. Eu aprendi justamente na montanha que o que é ruim a gente deixa lá. E a gente começa uma nova vida. Isso. E esse trauma que eu tenho é justamente essa data que a gente está se aproximando. Eu não gostava do Natal. Natal é muito família, como eu acabei de ressaltar no início. Eu adoro a minha família, eu não tenho o que reclamar não. Agradeço a Deus por tudo e por todos. Mas é uma data que para mim eu sentia muito. Eu me trancava no quarto e chorava muito, porque via que é uma data que todas as famílias se reuniam e muitas vezes eu estava só. Eu já fui casado outra vez. E mesmo casado com essa menina, eu não comemorava o Natal. Eu não comemorava a virada de ano. Eu não comemorava meu aniversário. Natal, eu ainda fazia uma mesinha ali, mas eu não queria participar de foto. Eu saía, ia pro quarto, dizia que tinha alguma coisa para ler, para resolver. E eu que nem gosto muito de ler, viu? Eu sei que é errado, mas eu dava alguma desculpa para que ninguém chegasse no meu momento. Eu quero ficar só. E virada de ano, cara, é impressionante. Eu entrava 11 horas ali, 11 horas. Me trancava, desligava o celular e tentava dormir. Quando eu não conseguia dormir, eu ficava agradecendo a Deus ali por tudo que aconteceu durante o ano. Eu tinha um caderninho que eu anoto muito, eu acabei de te mostrar aqui também, eu anoto tudo. E as dificuldades que eu tive durante o ano. E também olho do outro lado. Foi tão ruim assim esse ano para mim? Não foi. Mas aí eu me apegava a uma família, a estar comemorando com alguém, ter pessoas do meu lado. Só que o trauma eu tinha para mim e eu não deixava ninguém chegar perto. Eu afastava as pessoas. As pessoas me deixavam só porque achava que era melhor para mim. Você não permitia, né? Aí justamente eu não permitia que as pessoas chegassem. E depois de Legendários, eu fui me abrindo um pouquinho. Confesso que o ano passado foi um negócio mais ou menos assim, não me senti muito bem, mas esse ano não quero nem saber. Esse ano eu vou fazer um Natal lá em casa, vou convidar todo mundo da minha família, inclusive aqueles que não falam comigo, porque o problema é deles, não é meu não. Se eles não falam comigo, é algum problema que ele tem, mas não tem problema com ninguém. Então eu quero todo mundo. Já mandei a minha esposa mandar o convite para todo mundo. Eu quero todo mundo. E quem não for também não tem problema. Eu quero receber. Se achar que não deve vir, cara, paciência. O grande banquete vai estar pronto, né? Eu tô para receber todo mundo. Eu vou ficar feliz com todo mundo, com a alegria que eu vou ter da minha casa. Inclusive, graças a Deus, consegui realizar um sonho de pequeno, que é fazer uma casa conforme eu tenho um sonho. E graças a meu Deus, semana passada a gente já se mudou e graças a Deus a gente já está morando bem, nossa família está bem. E outro trauma é a questão da virada do ano. A virada do ano eu vou fazer um negócio mais simples. Vou ficar só com a família mesmo, a gente vai ser só a gente ali mesmo, a virada. E no meu aniversário
Na verdade, eu estou pensando em convidar os legendários aqui de Arapiraca e da cidade vizinha, aqueles que são mais próximos. Na verdade, eu gosto de todos, não tenho problema com ninguém, mas eu vou fazer um negócio bacana. Cara, hoje eu quero comemorar de uma forma diferente. Como é que você quer? Vou fazer uma fogueira lá em casa e vou comprar algumas coisas pra gente comer e a gente vai comemorar, cada um com violãozinho em voz. Não quero banda. Mais tarde um teclado e um violão e a gente vai louvar até... Ô, rapaz, que massa. E você já está convidado, né? Opa! Já sabe disso. Não só você, a família. Ainda bem que tá gravado, viu? Ainda bem que tá gravado aqui, porque qualquer coisinha, se ele der pra trás, eu pego aqui e mostro pra ele. Já chega no dia com a gravação, olha. Bate na porta, olha. Eu tô aí no meio desse povo, viu? Não deu pra trás, cara, é sobre isso. Então, assim... Os traumas ele foi e a montanha também fez eu deixar para trás. Ficou na montanha. Ficou e eu tô muito feliz com isso. Muito, muito de verdade. Cara, muito bom. É muito bom quando você consegue ver a evolução de um amigo, né? E olha que eu te conheço há pouco tempo. A gente se conhece há pouco tempo. Mas a tua história, quando eu vi a tua história, ela de fato ela encantou. E a tua história ela consegue mudar... Consegue não, ela muda e está mudando a história de muitos homens que tem aí. Sim. Entendeu? Porque quantos homens acham que está vivendo o melhor momento naquela prostituição, enquanto está deixando a esposa lá em casa, os filhos abandonados? Eu digo porque eu vivi uma situação assim também. Eu vivi durante muito tempo na prostituição. E não foi fácil para minha esposa. Mas, graças a Deus, a minha esposa também não desistiu de mim. Não desistiu de mim. E antes de eu ir para o Legendários, eu já vinha tendo uma mudança nos meus comportamentos. E o Legendário ele fez com que isso fosse fortificado cada vez mais. E hoje é muito bom quando a gente vê esses caras vestidos de camisa laranja, tem essa camisa laranja. E como você falou, essas pessoas que criticam, tomara que eles critiquem e vá tirar a prova lá dentro. Vá conhecer. Há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu conversando com um amigo aqui da região, que ele é bem conhecido também, e ele estuda a Bíblia, tal, não sei o quê, fazendo teologia, tal e tudo mais, e ele veio fazer uma crítica do movimento, porque eu soube que existe um fim financeiro, o fundador lá ganha dinheiro. Eu digo, lógico, meu amigo, e tem que ganhar. Sim. O trabalhador, ele tem que ganhar o seu salário. Entendeu? Não faz sentido. Se não ganhar, não faz sentido, as coisas não acontecem. E eu costumo dizer, se fosse de graça, ninguém dá valor, não. Ninguém dá valor. As coisas só têm valor quando a partir do momento que você se dispõe a pagar alguma coisa. É muito caro. Não é, cara, não é caro. Eu paguei um valor bem mais alto do que se circula no mercado hoje, mas eu pagaria 10, 20, 30 vezes mais. Não é porque tem condições, é porque, para mim, se eu soubesse que esse movimento tinha esse poder, eu já tinha ido. Eu já tinha ido porque não tem coisa melhor do mundo, não. Você chegar em casa e dizer, tá aqui, o celular. Você sair, esquecer o celular e não se preocupar. Você não ter nada escondido. Fica mais leve. Exato. Cara, eu não consigo entender como eu passei tanto tempo mentindo para tanta gente. Como eu conseguia mentir para minha esposa, fazer o que não presta e chegar em casa dormir. Hoje eu não tenho mais esse... Consegue, né? Não consigo, não. Cara, é de um jeito que, assim, às vezes eu tô na academia, que eu malho muito cedo. Eu acho que é poucas pessoas que malham assim. Eu malho às 4 horas da manhã. Eu vou lá na academia, começo a fazer meu treino, porque o meu dia começa cedo também, da jornada de trabalho. Aí eu vou lá rapidinho, malho até 5 e um pouquinho, já volto em casa, aí cuido ali da água às plantas, aí vou ali, ajeito uma galinha. Rapaz, e eu achando que acordando 6 horas, tô acordando cedo, né? Aí depois vou lá, troco de roupa, tomo café e vou pro mundo trabalhar. E é interessante que
que como da forma que Deus trata a gente, que a gente entende que não faz mais sentido. Hoje eu vou na academia, olho para... Às vezes passa uma mulher que é inevitável, não tem como olhar. Não tem. Não tem, você olha. Só que eu vejo que hoje eu não tenho mais aquele olhar de maldade. E permanecer olhando também, você não fica. A gente olha, é fato, mas a gente entende que não precisa tá decorando. E eu tenho assim, eu confesso que eu tenho um TDAH altíssimo. Eu às vezes paro, fico olhando aqui, mas não olhando para a pessoa, pensando alguma coisa, nada pelo contexto do que eu tô vendo, mas pensando alguma coisa do trabalho. Às vezes eu ponho, na maioria das vezes eu vou com fone, aí tô escutando algum louvor, alguma coisa, aí chega um amigo meu e falou: tu escuta muito rock, é? Disse, não. Pagode? Disse, não. É reggae? Disse, não, cara. Bota pra tu ver. Aí quando que eu coloco ele escuta, disse, não, mentira, tu malha escutando louvor. Eu disse, é da forma que eu me sinto bem. E assim, aquele louvor muitas vezes fala alguma coisa que faz com que eu entenda que não é para mim estar olhando para fulana, não é para mim estar dando direção, olhar outra coisa. E a gente vai para aquele outro lado também do respeito que você tem que ter com a sua esposa. Isso. Porque da mesma forma que você quer o respeito, você também tem que dar. É uma via de mão dupla, né? Exato. Então, me ajuda muito o fone de ouvido na academia. E para quem não sabe, nós homens nós somos muito tentados pela parte sexual, né? Sim. Satanás, ele busca formas para que a gente caia pelo sexo. E interessante é que assim, as pessoas dizem, mas voltou da montanha, agora você já está alinhado, você não vai ser mais atentado, não acontece. Pelo contrário. Aí é que acontece com força. Aí é que acontece, acho que é Deus dizendo, vou testar esse cara. Vou testar ele para ver se ele é isso tudo mesmo, se ele já está preparado. E, cara, quando você está muito alinhado ali, você vê que eu não dou valor a certo tipo de conversa. Alguns grupos que eu tinha, eu já não permaneço mais. Algumas coisas que mandavam para mim, eu já peço para não mandar mais. Alguns amigos meus, muitos amigos meus que ainda estão ali naquele ciclo, que ainda não subiu, que eu respeito também quem não quis subir ainda, mas eu acredito que vai subir. Eu respeito e eles me respeitam também, porque ali eu imponho respeito. Então aqueles videozinhos, até num grupo de sociedade, às vezes tem um cara que é mais para frente um pouquinho, que é solteiro, ele manda um videozinho lá no grupo, eu não falo no grupo, mas eu vou lá no PV dele, cara, deixa eu pedir um favor para tu. Esse vídeo você pode ouvir, você pode ver, você pode fazer o que você quiser. Mas se você me respeitar um pouquinho, não manda lá no grupo, não. Fica só para você. Porque ali é um grupo de negócios. Então, quando você bota um negócio desse, é só para descontrair. Cara, descontrai você e o outro amigo seu que queira. Porque você bota no grupo, nem todo mundo quer. E ninguém é obrigado a estar vendo suas porcarias. Então assim, se você acha que é bom, lhe alimenta, beleza, tá tudo certo. Mas eu não tenho obrigação de estar vendo esse tipo de coisa. E eu também não quero. E você vê, né? A mudança, ela não está só dentro da sua casa, ela está dentro da sua sociedade, dos seus negócios também, né? Ela reflete para dentro dos seus negócios. Você passa de querer fazer, às vezes, sociedade com pessoas que é ao contrário ao seu propósito. Você busca tentar andar na melhor forma possível ali, porque a gente sabe que o Brasil, ele de fato, é difícil você empreender no Brasil. Ele é muito difícil. Mas você busca andar da forma mais correta possível, né? E quando você está do outro lado, quando você está do outro lado, para você, tanto faz como tanto fez, você buscava atalhos, né? Para poder sair. Exatamente, Hernan. É um mundo momentâneo, como eu falei, e é um mundo ruim. Não é um mundo bom, não. É um mundo ruim. Você acaba desfrutando e achando que é bom, mas acaba vendo no final que lhe prejudica muito. Eu brigava muito com a minha esposa, eu tinha uma dificuldade enorme de sair com ela e estar escondendo o telefone, ou de alguém falar,
ou tá no canto e chegar outra pessoa lá, que eu tava me envolvendo também. De repente, tá vendo a voz do carro ali, com medo do telefone tocar conectado, né? Não, cara, Nem é deixava. impressionante. Eu nunca atendia no voz de carro. Hoje eu só atendo no voz de carro. Que assim, eu não tenho nada. Você não tem nada a esconder mais. Não, e assim, já aconteceu, uma cliente minha ligar e falar, você vem aqui visitar a gente hoje? Eu disse, vou. Eu queria um momento pra gente conversar aqui. Eu disse, mas conversar o quê? Não, eu queria só um momento nós dois pra gente ir aqui na casa, pra gente tirar algumas dúvidas do que aconteceu. Eu disse, pronto, vou combinar com o corretor, pra gente ir junto com o corretor, que ele fez parte da negociação, e conversa nós três. Não, mas eu queria só eu e você. Eu disse, eu e você não existe, minha amiga. A gente só existe com uma pessoa no meio. Quem iniciou o processo foi um corretor, então a gente vai conversar com o corretor no meio. Ou você vai lá no escritório e eu converso com você no escritório sem problema nenhum. Só que assim, hoje eu não dou carona à mulher solteira, não dou carona à mulher casada. Aconteceu até uma situação de dar uma carona a uma esposa de um amigo meu, mas, cara, tranquilo. Ela estava indo para casa, estava sem o carro, estava ajeitando. Simplesmente eu liguei aqui, como é amigo da minha esposa também, liguei aqui no Viva Voz. Amor, tá podendo falar? Tô. Abre a câmera aí, por favor. Abriu. Pronto. Vamos lá. Tu fica comigo até eu chegar em casa, que eu vou dar uma carona aqui a esposa do amigo meu. Tá, tem problema não. Quem é? Fulana. Ah, beleza. Ela tá com quem? Tá com a filhinha. Pronto, joia. Então vamos. E a gente foi. Cara, não faz sentido. Eu não quero que a minha esposa bote outra pessoa dentro do carro e dê carona. E por que eu vou fazer isso? Exatamente. Não faz parte mais do meu ciclo, não. A gente ama, a gente conhece nossas fraquezas, né? Sim. Como eu não lembro, acho que é Efésios 16:14, fala sobre não dar brecha. Então, assim, a gente dá brecha, irmão, a gente sabe que vai pecar. Então é melhor você não dar. Quando acontecer alguma coisa, você já corta de início. Porque quando você joga uma pedra, ela não tem como voltar mais. Depois que você jogou ali, acabou. Já foi. A gente segue outro caminho e aquela outra pessoa que ouviu uma coisa diferente do que ela quer ouvir, ela vai simplesmente entender que ali não tem brecha. E ela vai deixar você fluir. Exato. E as tentações vai sumindo. Muito bom, muito bom. E assim, e para você que ainda não conhece o Movimento Legendários, vocês têm a oportunidade aí de conhecer. Quase todos os meses tem algum top sendo realizado no Brasil inteiro aí. Você tem a oportunidade de poder tirar suas próprias conclusões. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E você que critica, meu irmão, pare de criticar. E experimente a coisa e veja o mover de Deus na sua vida. Eu acho que em Atos 5, Albert. Isso. Tem um versículo que ele fala da sabedoria de Gamaliel. Sim. Que foi um fariseu da época, um doutor lá da lei. E ele diz o seguinte, lá no versículo, em Atos 5, no versículo 33, ele inicia da seguinte forma: ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se do sinédrio e pediu para aqueles homens que fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer a estes homens. Portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra contra Deus.
Perfeito. Imagine, meu irmão. Imagine. É como você falou, pô, se for uma modinha, que se dure por muito tempo. Exato. Agora, imagine se isso for de Deus. Olha a guerra que você tá pegando com quem? Com Deus, meu. Cara, eu acredito muito que é de Deus. É de Deus, pô. Não É tem. porque não tinha nada que me tirasse do meu eixo, não tinha nada, porque eu estava dizendo, olha, meu trabalho está dando certo, eu não vou fazer o errado, eu vou trabalhar de segunda a sexta, agora depois de sexta, sábado e domingo, eu vou aproveitar a minha vida. Só que assim, eu achava que aproveitar a vida é se envolvendo com mulheres, fazendo, viajando, curtindo momentos de ilusões, andando em festa, que festa, na verdade, a gente não curta a festa, a gente se arrisca durante a festa. Porque a gente tá no meio ali, pode sair uma facada, pode sair um tiro. Você, ao ir para a festa, você se desloca da sua casa para outra cidade. Tudo isso você tá correndo risco de vida, né? Você pode ser vítima, como você pode cometer o crime, né? Exatamente. Então, quando a gente tem um entendimento, a gente não vai atrás da festa. A gente faz a festa em casa. A gente consegue. A gente não precisa da multidão. A gente não precisa estar caçando. A gente já tem a nossa esposa. A gente sabe quem chamar para nossa casa. A gente tem ali alguns amigos que vai contemplar, que vai falar da mesma coisa que a gente está falando, é a mesma língua. Isso é muito bom. Não faz sentido você ir para uma festa. Hoje eu não vejo mais, não faz sentido na minha cabeça, não. Muito bom. Albert, que papo bacana, cara. Papo bacana. É muito enriquecedor aí para quem vai poder assistir, para quem vai poder ouvir tudo isso que nós conversamos aqui hoje. E para a gente poder encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho para quem ainda continua traindo a sua esposa, deixando seus filhos de lado e priorizando quem é da rua e esquecendo quem é de casa. Erlan, não é que quem faz isso não cresça, porque tem muita gente que faz muita coisa errada e cresce. Só que se Deus está dando a oportunidade para você crescer, para que você tenha uma vida leve, você vai procurar a bagunça? Cara, você que está aí do outro lado, que quer viver bem, que quer ter uma família, que quer ter uma base familiar, que quer se divertir, garanta você, se você pegar sua esposa um final de semana, fazer uma viagem com ela, vai ser ótimo. Ah, mas aí a gente enjoa que é nossa esposa. Cara, não enjoa não, porque da mesma coisa que você gosta de fazer com ela, que acha que com a outra vai ser bom, lembre-se que a outra faz com 200 pessoas e a sua esposa é só sua. Então, o conselho que eu dou é exatamente esse. Esqueça o prazer momentâneo e viva a realidade. Que aí é uma vida de ilusão. A realidade é quando você está com a sua família unida. Muito bom. Tudo concede e tudo se dá certo. Tudo que você faz dá certo. E como você falou, a sua família você cria a base, né? Exato. Você criando base. Não faz sentido. E você, como você é de construtora, você sabe poder edificar Para a gente iniciar tudo, inicia de uma base. Precisa ter uma estrutura. Precisa ter uma rocha forte. Quando não se tem, a gente faz um concreto forte, que é para segurar a casa. Então, a gente, da mesma forma, a gente tem que usar para a nossa vida. A gente tem que fazer uma base legal, uma base forte, e dessa base a gente consegue fazer um projeto lindo. Muito bom. Show. Fantástico. Cara, obrigado pelo espaço. Queria convidar o pessoal aqui em janeiro. Teremos nossa pista aí. Teremos mais um top. E eu queria convidar você para fazer parte junto com a gente. Lembrando que a gente está conquistando mais almas. Não é através de dinheiro, não. A gente que serve, a gente paga para servir também. A gente só quer que você entenda como eu entendi, como a Erlan entendeu, como o Danilo entendeu, como outros também entenderam, que a gente tem um caminho melhor para traçar. Muito bom. Poxa,
Rapaz, ele deixou o final, deixou o melhor para o final aí, né? Deixou a frase no final. É isso aí, turma. Valeu, muito obrigado e até a próxima do Nada Podcast. Lembre-se, do nada, Deus fez tudo, viu? Valeu. Aí, ó. E aí? Tá vendo?